mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre honorários, mais especificamente, um assunto que a gente gosta muito, mas vamos falar sobre divisão de honorários entre sócios. Você decide abrir uma sociedade de advogados, porém, você escolhe um sócio que você bem conhecia mais ou menos e pactuam que 50% de tudo que entrar é dele e 50% de tudo que entrar é seu. Obviamente abatido aí alguns valores de despesas, tributos, enfim, tudo que é necessário pagar com esses honorários. E aí, depois de 6 meses atuando, você percebe que o seu sócio é o quê? Um grande folgadão. É aquele sócio que tá igual, sabe aqueles trabalhos, seminário da faculdade, trabalho em grupo? Que sempre tem aquele organizado que vai pesquisar, que vai dividir as tarefas, que ninguém vai fazer, aí ele vai suportar o que os outros não fizeram, ele vai apresentar, ele faz a apresentação do slide, ele faz a apresentação escrita, ou seja, tem um tanto de gente nas costas dele. Na sociedade, isso pode acontecer também. Por isso é muito importante que você escolha muito bem, com muito cuidado, o seu sócio e que desde o começo fique muito clara as regras dessa sociedade e os objetivos de cada um dos sócios, porque quando a gente tem pelo menos objetivos próximos ao nosso sócio, eu não preciso dizer que eu não preciso ter objetivos exatamente iguais, mas quando eu tenho pelo menos objetivos próximos que se combinam entre eles, eu tenho mais chance de ter um sócio com a mesma vontade, com a mesma força que eu dedicarei para minha sociedade. Então, voltando lá para o sócio folgadão, depois de 6 meses você percebe que esse sócio folgadão não está trazendo cliente, não está trabalhando, mas está tomando 50% ali dos teus honorários. Inclusive, na declaração de imposto de renda, você pode colocar lá que tem um dependente, é esse sócio. Vamos lá, o que a gente não pode esquecer é que sociedade não significa distribuir igualmente os lucros, que é sim possível fazer uma divisão de lucros desproporcional à cota social que está lá no contrato social. É claro que é importantíssimo que no contrato social tenha essa informação, tenha essa autorização, já esse pacto entre os sócios de que é possível sim uma divisão desproporcional dos lucros do negócio. E quando que a gente pensa nisso numa sociedade de advogados? A gente pode pensar nisso, por exemplo, quando eu resolvo fazer uma sociedade com uma pessoa que atua com direito tributário. Então, eu tenho um sócio que atua no direito tributário e eu atuo no direito imobiliário. Talvez para a gente seja realmente importante a gente sentar e conversar. Talvez eu não me sinta bem e até se eu não estou me sentindo bem eu vou ficar desmotivada, e quando eu tenho 2 sócios desmotivados no trabalho porque entendem que não estão sendo remunerados da forma adequada, eu tenho uma grande chance de que aquele negócio vá por água abaixo e que, enfim, não se mantenha aquela sociedade. Então eu preciso ter tudo isso muito claro, e aí a gente pode pactuar nessa sociedade do direito tributário e imobiliário uma distribuição desproporcional em relação às cotas sociais que estão previstas no contrato, mas proporcional à área de atuação de cada um dos sócios. Então, não fique firme e fixo nesse 50-50, ou até mesmo você pode aí ter uma sociedade de 30% de um, 70% de outro, e não significa que os lucros daquele mês serão distribuídos nesses 30-70. É importante também eu já falar aqui para vocês que não existe a melhor forma. Assim como no casamento, que a gente tem um tanto de opções, regime da comunhão parcial, regime da separação total, regime da comunhão universal, participação final nos aquestos, a gente tem um tanto de opções para escolher sobre o regime patrimonial daquele casal, a gente também vai ter diversas opções para uma sociedade, e não tem a melhor ou a pior, tem a mais adequada para cada tipo de sociedade. Por isso, você tem que refletir sobre como é a sua sociedade, como vocês estão distribuindo lucros. Como eu te falei, distribuição de lucros da forma equivocada desmotiva os sócios e tende a acabar com a sociedade, acabar com o negócio. Bom, alguns pontos que você precisa pensar aí para tomar essa decisão. Você e o seu sócio atuam na mesma área? Se atuam na mesma área,
Vocês podem pensar numa forma de distribuição de lucros de acordo com quem capta e com quem trabalha em cada caso do cliente. Eu não estou falando que quando um cliente entrar numa sociedade em que os dois são, por exemplo, do direito imobiliário, eu e o meu sócio, por exemplo, os dois atuam exclusivamente com direito imobiliário. Quando entra alguém de cliente imobiliário, não significa que aquele cliente é só dele e que todo o valor de honorário será só dele. Não, mas que podemos fazer um pacto entre você e o seu sócio de que quando eu capto o cliente, eu ganho X% dos honorários. Se eu trabalho nesse cliente, eu vou ganhar X% desses honorários. Vamos aqui exemplificar uma divisão desproporcional em relação às cotas sociais para a distribuição dos honorários de um determinado cliente. Chega um cliente que foi captado por você. Você conquistou aquele cliente, você trouxe aquele cliente para o escritório. Um cliente de honorários de R$100 mil. Você pode pactuar que, tirando todas as despesas do cliente, ou seja, todos os tributos e outras despesas além que você pode ter colocado no contrato, como um documento ou outro que teve que pegar por conta desse cliente, o que sobrou, você vai colocar ali, digamos, 10% desses honorários serão meus por conta desse êxito de trazer o cliente para cá. Podem pactuar que quem trabalha, quem põe a mão na massa, ganha 20% dos honorários. E que todo o restante, por exemplo, vai para o caixa da sociedade. E ele naquele caixa da sociedade vai juntar todos os outros percentuais dos outros clientes para que ao final do mês esse caixa da sociedade, de acordo aí com o teu planejamento e com a tua gestão financeira, o tanto que vocês reservam, o tanto que vocês investem e o tanto que vocês partilham de acordo com as cotas sociais. Então percebe, esse sócio, ele vai receber, talvez, no caso de um escritório que tem os dois sócios com a mesma área de atuação, ele vai receber ali os percentuais de captação, os percentuais de trabalhar, de colocar a mão na massa por aquele cliente e vai receber ainda a cota social dele do caixa do escritório. Agora também é possível fazer essa divisão por área, né? Eu trabalho com imobiliário, o meu sócio com tributário. E aí a gente vai captar o quanto que a área tributária rendeu esse mês e o quanto que a área imobiliária rendeu esse mês. E aí eu vou tirar X% da minha área, além da minha cota social, do que foi para o caixa do escritório. Então é sim possível que você esqueça por um momento esse percentual da cota social, 50-50 ou 30-70, ou aí se você tem mais sócios, né, o 25-25-25 dos 4 sócios dessa sociedade, 25%, é possível por alguns momentos você esquecer isso e pensar nessa divisão desproporcional. É muito importante, como eu falei, para a manutenção do seu negócio. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, te feito pensar aí um pouquinho e a gente se encontra logo mais no próximo vídeo. Tchau, tchau!